Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, através da TV Câmara, das redes sociais, evidente que nos deixa extremamente preocupado a denúncia que Vossa Excelência traz aqui, vereador Eloy, porque isso aí transcende qualquer outro assunto que, porventura, até hoje tenha sido tratado. Então, sempre é bom um pouco de cautela em todos os casos, mas se comprovado esse assunto, realmente estamos diante de um fato gravíssimo, inequivocadamente, né, de crime, de fraude, de documento, jamais visto. Não me lembro nesses 50 anos em Caxias, então vamos com um pouco de cautela, mas realmente nos preocupa. Mas o que me traz hoje a esta tribuna é Caxias hoje está de luto por essa decisão do STJ. Uma decisão absurda, um processo eivado de anomalias jurídicas, dito pelo ministro nada mais e nada menos do que o ministro Herman Benjamin, talvez o mais experiente da segunda turma, o mais sensato e cauteloso que analisou o processo Manha Bosco de ponta a ponta. Foi o ministro que se debruçou em cima do processo. Foi o ministro que olhou para a questão e o impacto social. Uma parte na oportunidade, vereador. E para o que a decisão do STJ pode causar aqui para frente em termos de jurisprudência. Lamentavelmente, nem todos os ministros do STJ tiveram a mesma responsabilidade. Vamos aqui deixar bem claro. É a mais alta corte do Tribunal de Justiça. Casos como esse deveriam ser analisados como foi pelo ministro Herman Benjamin, por todos os ministros, antes de dar o voto condenando da forma que condenaram o município de Caxias do Sul. E eu faço isso hoje com essa manifestação com muita tristeza e muito pesar, porque isso vai impactar sobre o destino de Caxias do Sul para os próximos 15, 20 anos. E este Poder Legislativo fez a sua parte. Vários vereadores foram a Brasília, a bancada gaúcha encaminhou um documento pedindo exatamente isso que fizeram 3 ministros. Muito cuidado, muita cautela ao analisar esse processo. Um processo que tem, como falou aqui o vereador Eloy, que é da área, eu não sou advogado, mas a gente tem o sentimento de frustração, como qualquer cidadão, diante de uma sentença equivocada, de uma sentença que deixa o município de Caxias do Sul de joelhos. Caxias não merece isso. E eu imagino que ontem alguns advogados estourando champanhe e comemorando, e nós aqui chorando e lamentando o desfecho dessa. Porque um dos maiores equívocos que tem nesse processo é determinar 15% de honorário para os advogados. O senhor e a senhora que está nos acompanhando aí. 15% para os advogados, quando esse tipo de processo o limite é 5%. Por que que nesse caso tem 15%? Isso ultrapassa a cifra de 120 milhões, só a parte paga pelo município, fora o que os demandantes, a família, vão pagar aos advogados. Então aí dá para compreender um pouco por que esse cardume de advogados atrás desse processo. Né? Aí dá para entender um pouco. Uma mega cena daquelas de final de ano. Impagável. O município não sobra isso por ano para fazer os seus investimentos do livre, não sobra 120 milhões. O prefeito não dispõe de 120 milhões para fazer, atender as demandas da sociedade de Caxias num ano. Não sobra isso. E isso vai de honorários para os advogados. E também indo na mesma linha aí
do vereador Eloy, me preocupa demais que a procuradora, em horário de expediente da sua obrigação, tinha que estar lá em Brasília para ontem mesmo ter feito uma reunião com o ex-ministro Ilmar Galvão, um experiente ministro, advogado, contratado pelo município, para já montar estratégia contra essa sentença absurda. Isso era o mínimo. Ontem tinha que estar virando à noite já discutindo estratégia para como defender o município. E aí a gente vê a procuradora aqui, em horário de expediente, fazendo uma defesa, contrariando inclusive a ética da OAB, os princípios da OAB. Então as coisas não vão bem. O clima dentro da procuradoria do município não é o melhor. As duas procuradoras que trouxeram esse processo até aqui, a Ana e a Karine, que merece toda... Karen Comanduli, que por sinal deve estar de aniversário hoje, se não me engano, né? Cumprimentos a ela, mas que dia, né, para receber, no seu aniversário, para receber essa notícia. Mas essas procuradoras foram incansáveis e fizeram um trabalho exemplar. Elas conseguiram trazer esse processo até esse julgamento pelo seu esforço, pela sua capacidade, e agora foram afastadas do processo. O senhor e a senhora que está nos acompanhando também tem que saber disso. O senhor prefeito afastou as duas procuradoras que estavam cuidando do caso. Isso também é importante. Elas poderiam estar lá em Brasília e talvez poderiam, quem sabe, ter contribuído de uma forma diferente. Senhor parte, vereador Tuigo. Muito obrigado, vereador Adiló. Realmente uma decisão muito injusta contra o município de Caxias do Sul, no caso Maia Bosco. Eu diria que foi um soco no estômago da população caxiense, né? E um processo que, havendo uma dúvida, e se percebeu isso na votação final, né, 4 votos a 3, o presidente fez o voto de Minerva para desempatar, né, e sempre nas causas, né, judiciais, havendo dúvida, sempre se vota a favor do réu. Isso é o que manda, né, o direito brasileiro. Mas uma coisa importante a se dizer nesse momento, vereadora Adiló, porque a sociedade caxiense está empolvorosa com relação a isso. É um momento de não achar culpados. Sim. Isso é o mais importante nesse momento. Nós percebemos sempre a idoneidade, a seriedade das diversas administrações que se sucederam à frente da administração, o esforço que tiveram, inclusive dos procuradores, agora por último também, de fazer a defesa do município. Agora, é uma dívida absurda, impagável, e que com certeza, se nós tivermos que pagar isso, a municipalidade vai inviabilizar um município de todas as maneiras, né, nos investimentos tão necessários em saúde, educação, no pagamento de folha de salários, honrar o pagamento de empréstimos, são valores estratosféricos. E o que fazer nesse momento? O que fazer? Eu acho que nós precisamos agora, a administração municipal, né, canalizar esforços, né, um raciocínio muito forte e procurar uma estratégia jurídica e fazer com que esse processo chegue ao Supremo Tribunal Federal para realmente mostrar que existe injustiças e inconsistências em continuar insistindo em deixar o município no polo passivo desta ação. Precisamos fazer com que este processo chegue ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Obrigado, vereador Gustavo. De imediato, vereador Rafael. Vereador Adiló, é uma lástima uma notícia dessa para Caxias do Sul, que sai perdendo, impacta toda uma região. Agora, dizer que a Câmara de Vereadores sempre esteve presente, o senhor esteve enquanto presidente da comissão e demais vereadores estiveram em Brasília lado a lado acompanhando esse processo, né? E, infelizmente, o nosso prefeito chegou atrasado ontem no processo de votação, estava sendo votado lá o processo e ele estava lá em Brasília exclusivamente para isso e ele não participou no momento inicial ali, né? E o que eu vejo, vereador, é a procuradora pedindo e pedindo, né, prorrogação de prazos. O que tinha de mais fundamental importância em Caxias do Sul, o tema sendo discutido ontem, a não ser o impeachment, não era esse negócio do caso Maia Bosco? Cadê a procuradora para estar defendendo o município? Para pedir prazo para prorrogar a testemunha, tem. Agora, para ir lá numa função que é do município, ela não estava. E aí, vereador, dizer que se realmente essas questões que o vereador Eloy levantou da tribuna, que é um crime, a OAB tem que se posicionar o quanto antes e caçar o diploma da carteirinha da OAB dessa procuradora. Parabéns para Pombo Correio, que trouxe a documentação para o senhor vereador Eloy Frias. Uma denúncia gravíssima na história de Caxias do Sul. Obrigado.
Obrigado, vereador Rafael. Eu acredito que a primeira medida, imediatamente, o prefeito deveria reconduzir a procuradora Ana e a Karen para cuidar desse processo, porque elas conhecem como ninguém o processo, se debruçaram durante vários anos. Então, essa é a primeira medida. Não estamos aqui condenando o prefeito A, B e nem o atual prefeito. O momento é de união por Caxias. Nós precisamos, mas começa nomeando as procuradoras certas que conhecem o processo para poder defender, porque isso é muito importante. Obrigado, senhor presidente.